Entrou. Boa noite, pessoal. No seu coração, na sua alma, Ricardo tá nos acompanhando aqui agora. Vamos divulgar essa live, você que vai entrando, né? Vamos divulgar essa live para as pessoas que a gente sabe que precisam, principalmente os casais casados, né? Essa vai ser a nossa última live, né? Para iniciar aí nosso curso online. Então, hoje, terça-feira, é a última live nossa. Quinta-feira a gente já não vai mais fazer lives, tá? Então, aproveitem para divulgar. Quem tá nos assistindo agora, né? Compartilha, cria no Facebook uma sala de vídeo, no Instagram, né? Encaminha aí pelo direct para as pessoas, para que possam todos estar nos assistindo e que essa live, esses ensinamentos que nós vamos aprender hoje aqui, né? Tanto eu e o Wesley aprendemos, como também, né? Estamos passando para vocês, mas fomos os primeiros a aprender, que esses ensinamentos também, né? Possam ensinar outras pessoas, ajudar outros casais, casados, outros homens e mulheres que precisam muito ter esse acesso à teologia do corpo, né, amor? Boa noite, irmãos, né? Que essa live seja cheia de palavras de verdade para você. Você que talvez tenha buscado uma resposta sobre o seu matrimônio, sobre o seu casamento. Tenha buscado uma resposta de Deus, né? Que essa live então seja como se fosse um azeite, né? Nas feridas que você tem carregado aí no matrimônio. Né? Que essa live seja para você como se Deus estivesse falando para você. Então nós queremos deixar essa live para você realmente, que você entenda essa linda vocação, né? Por que o matrimônio ele é tão difícil viver, né? Nos tempos de hoje, por que o sacramento do matrimônio ele tem sido tão atacado, né? Então nessa live de hoje nós vamos falar sobre isso. Isso. Ele é difícil viver muito, muito, porque o mundo de hoje não prega um amor sólido, né? O mundo de hoje não está acostumado com um amor verdadeiro, e a gente sabe disso, infelizmente essa é a realidade. Então muitos se casam sem essa consciência, né, daquilo que estão fazendo, né, daquilo que o real, né. Então essa live de hoje é para falar para você casado, ou você que está prestes a se casar, sobre o quanto é importante o matrimônio, né, quanto o matrimônio é importante na vida de alguém. William, boa noite, irmão. Só coração, só alma, né? E vamos compartilhando, gente, tá? 5 minutinhos aí, vai compartilhando enquanto a gente tá falando aqui. Vão compartilhando, chamando as pessoas, né, pra assistir com a gente, tá bom? Bom, na live de hoje, a gente pegou uma palavra, né, uma passagem por um último tema. A gente queria introduzir a passagem, uma passagem que fala muito, né, que é Efésios 5, é uma passagem do 21 em diante. A gente tem como essa passagem assim a realidade do que a teologia do corpo engloba mesmo dentro do matrimônio. E aí meu esposo vai falar, vai proclamar a palavra. Efésios 5, do 21 ao 33. Deveres recíprocos dos esposos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres de seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois constituirão uma só carne. Gênesis
Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, primeiramente, né, essa passagem aqui, né, ela é muito mal interpretada, né, principalmente desses movimentos aí feministas que querem pegar essa passagem e servir como exemplo de machismo, né? Essa passagem que dizer o quanto o cristianismo é machista. Né? Como quanto o cristianismo é machista, né, que Deus mandou o homem para poder salvar a humanidade, né? Por que Deus mandou o homem para poder ter mandado uma mulher? Só que eles também excluem totalmente a Virgem Maria, né? Então, essa passagem aqui, a interpretação dela, quando você pega no original, né, ele começa a falar, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Primeiramente, os esposos amar a Deus, né? Os esposos ter esse primeiro chamado de amar a Deus. Quando você ama a Deus, quando você busca a Deus, quando você se entrega a Deus, primeiramente, como o apóstolo São João fala, Deus é amor, né? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende o amor, mais você entende o amar, mais você vive do sacrifício de amar, porque o amor é sacrifício. Então, quanto mais os esposos se aproximam de Deus, mais eles entendem esse reflexo do amor de Deus, mais eles entendem essa decisão de amar diariamente. Então, já começa já exortando. Primeiramente, nós temos que unir a Cristo. Então, quando a gente se une a Cristo como os esposos, aí nós vamos entendendo os valores do matrimônio. Nós vamos entendendo o valor do sacramento do matrimônio. Para que nós somos chamados? Por quê? Buscando a Deus, tendo uma experiência com o amor verdadeiro, porque Deus é amor, né? Não tem como ver outra coisa de Deus, porque Ele é o próprio amor. Então os esposos vão ver essa experiência realmente do sacrifício do amor de Deus para conosco, e assim os esposos, né? Isso. A frase sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo quer dizer que a base do relacionamento, do casamento, deve ser Cristo, né, amor? E o respeito para com o marido e a esposa, e, né, esse respeito recíproco entre eles, deve estar submetido primeiro a um amor a Cristo. Um temor não é medo de Cristo, entende? Mas é assim uma piedade, um desejo de servir a Cristo, um desejo de obedecer a palavra de Deus, né? Então, quando a gente fala sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, é que antes de qualquer coisa, né, a gente tem que ter Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Então é entender, os esposos entenderem que quando eles estão se amando, quando eles estão se submetendo um ao outro, eles estão se submetendo ao próprio Cristo, que os chamou para servi-lo na vocação que eles estão, né, que é o matrimônio. Então nós servimos ao Senhor em obediência, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, quando nós estamos exercendo plenamente a nossa vocação, nos sujeitando um ao outro, nos submetendo um ao outro, né? E aí, São Paulo continua falando a respeito das mulheres, né? Ele diz assim, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Então a mulher, quando ela é solteira, ela geralmente, quando é uma mulher piedosa, uma mulher que é educada na fé, né, uma mulher cristã, ela geralmente, o que ela faz? Na sua solteirice, na sua virgindade, ela acaba dedicando-se ao serviço de Deus, né? Quando os apóstolos começaram a evangelizar os povos, e aqui no caso Efésios também, São Paulo começava a pregar, então quando as famílias começavam a se converter, né, amor? Consequentemente, as moças jovens, né, elas começavam a ter uma visão diferente de um servir a Deus. Então, muitas vezes, antes que chegasse o tempo delas se casarem, se entregaram, né, aos seus esposos, elas submetiam a sua mocidade, a sua solteirice, a sua virgindade ao serviço ao Senhor, né? Então, por que fala assim de se submeter aos seus maridos como ao Senhor? Porque antigamente, e a gente vê assim, que até mesmo com as nossas avós, até algumas gerações passadas, as meninas elas estavam mesmo submetidas à obediência, ao servir,
dentro da igreja, muitas vezes assim numa catequese, dando uma catequese para as crianças, ou algum outro serviço, numa liturgia dentro da igreja, ou outras coisas. Então elas ocupavam o tempo de solteiras, servindo ao Senhor, se submetendo ao Senhor. Porque elas eram obrigadas? Não. Primeiro porque elas amavam se doar, elas amam se doar, elas amam servir. Eu amo servir ao Senhor, não é uma obrigação a mim. Ninguém colocou uma faca no meu pescoço e me disse: você tem que ser submissa ao Senhor. Não, pelo contrário, eu de liberdade, de livre e espontânea escolha minha, quis servir ao Senhor. Então é dessa mesma forma que Paulo exorta, que São Paulo exorta as mulheres, para que da mesma forma como na solteirice elas serviam ao Senhor, elas vejam os seus esposos dessa mesma forma, se submetendo, porque eu quero ser uma escrava como o feminismo prega. Não, meus irmãos, mas porque por livre e espontânea vontade eu me submeto à vontade do meu esposo, como antes, como outrora eu me submetia à vontade do Senhor. Né? E a vontade de Deus é sempre que eu seja uma escrava, que eu sofra, que eu morra fazendo os serviços domésticos e tudo mais, como o feminismo prega? Não. A vontade do Senhor é sempre que nos... aconteceu um probleminha aqui no Instagram. Acho que voltou já. A vontade do Senhor é sempre que nós façamos tudo na liberdade, no livre-arbítrio. Que a gente ame Ele, mas que nós escolhamos amar. Né? A mesma forma, os esposos quando se casam, eles escolhem, é por livre e espontânea vontade que fazem isso, não é por coação, não é por algum tipo de pressão social, né, ou familiar. Não, nós escolhemos casar porque nós nos amamos. Então, tem que cair por terra nos esposos cristãos, principalmente nos corações das mulheres cristãs, das mulheres católicas, qualquer tipo de pensamento feminista. Nós precisamos nos converter disso. Não, jamais olhe para essa passagem achando que realmente São Paulo era machista. Ou mesmo que o cristianismo é um machismo, porque isso acaba trazendo uma revolta. E é o que o mundo quer trazer para nós, uma revolta. Mas o mundo não entende nada da Bíblia. Mas quando ele quer convém, tira uma palavra, um texto do seu contexto e se torna um pretexto, né, para algo, para uma causa, para uma militância. Então é nesse sentido que São Paulo fala sobre a submissão da mulher ao marido, né? É uma submissão que nós, mulheres, assumimos quando nós casamos, da mesma forma que os homens, da forma que vai ser falado aqui, depois o Wesley vai explicar melhor. Mas a mesma forma que os homens são submissos, as mulheres são submissas. Mas existem coisas que é de cada um, que é um papel de cada um dentro do matrimônio. Né? Então, assim, se eu prometo casar se eu me dou o casamento, se eu me caso com alguém, eu tenho que me submeter a ele, né? Mariana, mas quer dizer que eu tenho que sofrer tudo que, né? Não tô falando dessa questão, meus irmãos. Existem, às vezes, realidades espirituais. Eu acho que é esse primeiro foco que nós temos que ter. Realidades espirituais. Muitas vezes o seu esposo está afastado da igreja, muitas vezes o seu esposo tem um vício com a bebida, muitas vezes o seu esposo está no adultério, você não sei a sua situação hoje, mas aí você tem que pensar assim, existe uma submissão espiritual, né? E que jamais você pode tirar essa submissão. Então, por mais que você passar por cima dessa submissão, seja a que pretexto for, é lógico que aí tem algumas coisas que quando a igreja declara nulo o casamento. Mas no caso nosso, nós temos que pensar assim, eu prometi, eu fiz uma promessa no altar. Então eu preciso cumprir essa promessa, pelo menos a minha parte eu preciso cumprir. Então mesmo que o meu esposo não cumpra, eu vou estar cumprindo, eu vou estar me submetendo, né? Eu vou estar sendo submissa a ele como ao Senhor em outrora era, né, amor? E aí, pode falar. Pegando essa continuação da Mariana das submissos, né? Está sobre a mesma missão, né? Está sobre o mesmo chamado, né? Sobre a mesma missão. Qual que é a missão dos esposos, né? Educar os filhos, né? A fidelidade, que a gente já falou lá nos anteriores, das três lá, né? A prole, né? Os três bens do matrimônio, né? Que é o próprio sacramento em si e a unidade. O próprio sacramento em si, a prole e a unidade. Então está sobre a mesma missão que o homem. Não é a mulher se rebaixar, não. Porque primeiramente, nós vemos quando Deus criou a mulher e o homem, né?
para cair por terra qualquer machismo, qualquer pensamento feminista que entrou em você, até pensamento machista que muitas vezes muitos homens têm dentro da igreja, para qualquer pensamento. Quando Deus ele criou o homem, né, muitas vezes tem aquela brincadeira, né, que Deus ele fez o homem um rascunho, né, depois ele tirou do rascunho e fez a mulher, né? Mas Deus é tão maravilhoso. Não é isso, né? O homem não é o rascunho, a mulher é a obra de arte, né? Mas quando Deus ele criou o homem, né, Deus ele foi lá, ele poderia muito bem ter tirado um pedaço do osso do pé do homem para poder fazer a mulher. Porque Deus é Deus, para ele, em qualquer parte, ele consegue transformar um ser humano. Ele é poderoso, tudo perfeito, tudo que faz, nada fora de Deus, né? Nada assim que Deus ele faça é errado, né? Deus ele não erra nos seus planos, né? Deus ele acerta tudo que ele faz, né? Muitas vezes nós tomamos uma decisão errada, mas Deus ele não erra, né? Então, Deus poderia trazer muito bem do pé do homem, então o homem se acharia melhor da mulher, porque você foi tirada da minha parte mais baixa, dos meus pés, então o homem pisaria a mulher, né? Então, Deus poderia ter tirado da cabeça do homem, pedaço do osso da cabeça do homem, né? Aí não, a mulher você fala, eu sou mais inteligente do que você, homem, porque eu tirei da cabeça de que pensa, mas Deus tirou da onde? Da costela, da mesma altura, né? Do mesmo nível. Para quê? Para mostrar que os esposos estão na mesma missão. A mesma dignidade. A mesma dignidade. Pros dois. E uma coisa que é importante dizer, porque da costela de Cristo jorrou, né, o sangue e a água que fez com que a igreja nasça. Então, é de um sacrifício que surgiu a igreja, sua esposa. Da mesma forma que é de um sacrifício, foi que isso já era uma, como pode dizer, uma premeditação de Deus, né? Uma analogia daquilo que iria acontecer ainda no futuro, com a entrega de Cristo, que foi tirado, né, do lado direito do peito de Cristo. A igreja ali nasceu. Então é o homem. O que Deus quis dizer na criação do homem, né? Nessa narrativa da criação do homem do barro, da mulher da costela. Fala que além deles terem a mesma dignidade, a mulher ela nasce do sacrifício de um homem. Olha que lindo, né? A mulher ela nasce do sacrifício de um homem, né? De um homem que doa a sua vida, que daí vem aqui depois São Paulo e descreve, né, o que quer dizer essa questão do amar, como um homem deve amar as suas esposas. Então, para as mulheres, né, falando ainda das mulheres, essa submissão, estar sobre a mesma missão, como Wesley diz, e também este amor sacrificial que deve haver também por parte da mulher, é de realmente se entregar ao servir, né? Assim como você se entregava ao servir a igreja quando você era solteira, né? Você se entregar ao servir da igreja doméstica que é da sua casa. Então, os seus filhos, a educação dos seus filhos, do cuidado dos seus filhos, no cuidado da fé dos seus filhos, é você, mulher, que vai fecundar, que vai colocar ali a sementinha no seu filho para ele poder crescer na fé, crescer um homem bom, um homem justo, uma mulher boa, uma mulher justa para essa sociedade, né? Enfim, é a mulher, né, que vai se submeter a esses serviços domésticos, que vai se submeter a esses serviços diários, que muitas vezes a gente acha que mas não é um serviço valorizado, não é um serviço visível. Gente, o seu marido muitas vezes pode não falar para você, os seus filhos podem muitas vezes não falar para você, mas Deus está vendo a sua entrega de submissão. E isso basta. Isso basta. Porque no dia do juízo seu particular, Jesus vai falar assim, minha filha, olha, o seu esposo não via, o seu filho não via, você acha que eles não viam? Porém, eu via, minha filha. Eu via os seus sacrifícios diários, nas pequenas coisas, o quanto de amor você colocava. Isso é muito importante, gente. Não pode ser uma obrigação. O serviço ao Senhor não pode ser uma obrigação. Gente, quando a gente é solteiro, da mesma forma, quando a gente é casada. Não pode ser algo que seja um sacrifício num ponto assim de obrigação. Eu sou obrigada a fazer isso. Não, você não é obrigado. Você se decidiu casar, né? Você se decidiu depois ter filhos, se abrir a vida dentro desse casamento, porque é assim, é o natural dessa vocação. Então, minha irmã, assuma o seu papel de mãe. Não fique mais brigando com você mesmo. Ou não fique deixando que esses pensamentos da sociedade de hoje, né, faça você perder o foco da sua meta de santidade. Porque dentro de casa é possível a gente, nos pequenos sacrifícios diários, que ninguém vê, a gente ser feliz e a gente ser santa. Sabe? É possível essa santidade.
entende? De um amor de entrega mesmo, de serviço, né? E pegando no gancho que a Mariana falou, como nós, maridos, como São Paulo fala aqui a partir do 25, né? Eu falo, a Mariana, quando ela teve a nossa primeira filha, né? Depois a cesárea teve um pouco de complicação, e eu senti na pele o que é ser responsável pela casa, né? A Mariana ficou de cama, né? Eu fiquei durante uma semana ali, ser responsável pela casa. Nossa, falar, o trabalho do dono de casa, para você não é fácil, é um trabalho de sacrifício mesmo, né? É um trabalho de se doar mesmo, né? Eu falo que é muito engraçado, que eu não vi o sol, eu só sabia que estava claro, porque eu tinha que apagar a luz, né? E à noite tinha que acender a luz, porque estava escuro, então eu não vi o dia, porque era muita coisa a fazer. Então, esse sacrifício do marido, amar vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Irmãos, você pega a vida de Cristo, né? Principalmente a parte do Calvário, aquela crucificação, como a gente falou aqui, tudo que Deus passou, né, pela igreja, por nós, somos a igreja, né? Mas aquele sacrifício de ser humilhado, né? Ele era rei, né? Tava lá na sua glória, lá, ele se fez ser humano para poder, né, sacrificar por a igreja, sacrificar por nós. Ele podia ter muito bem tentado acabar com tudo, mas ele quis provar que o amor é sacrifício. Né? O amor, ele quis se entregar. Então nós maridos também temos que ser chamados a nos entregar por amor, fazer sacrifícios. Mas como assim fazer sacrifício? Muitas vezes nós queremos chegar em casa, né? Muitas vezes eu fazia isso, querendo chegar em casa, colocar as perninhas pro ar, ligar a televisão. Mas não, irmãos, passamos durante o dia, né, trabalhando lá de fora, pra fora, mas quando chegando em casa, né, assim as mulheres também passam o dia inteiro com os filhos dentro de casa, que não trabalham, que ficam em casa, não trabalham, mas chegamos em casa, e até mesmo as que trabalham também, né? Chegam em casa, tem que arrumar a casa, tem que cuidar do filho. Então nós também assumimos essa missão com as mulheres, né? Esse sacrifício. Nossa, é tão gostoso você querer chegar, levantar sua perna, colocar a perna pro ar, ligar uma televisão. É tão gostoso isso, mas por sacrifício minha mulher, por amor a ela, eu vou me sacrificar, né? Jesus, ele fez sacrifício até a morte. Então, muitas vezes nós estamos cansados, nós queremos relaxar o corpo, a gente não vai chegar em casa, ajudar, olhar as crianças um pouco, para a mulher às vezes sentar e descansar, ou às vezes a mulher tomar um banho, né? Mais demorado, porque com criançada, quem tem filho sabe que a criançada o dia inteiro correria, às vezes tem que tomar aquele banho relaxado, entendeu? Isso também é fazer sacrifício, você dá atenção pro seu filho, né? Seu filho fica esperando você chegar aqui em casa, as crianças ficam esperando chegar do trabalho, na hora do almoço, almoça em casa. Então, esse sacrifício. E outra coisa, irmãos, Paulo fala assim, amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Irmão, você tem a missão de santificar a sua esposa. Você tem a missão de levar a sua esposa para o céu. Essa é a sua missão. Esse sacrifício que Deus chama a gente, nós homens, maridos, para viver. Esse sacrifício de levar a nossa esposa para o céu. De juntos caminharmos em direção ao céu. Você realmente fala assim, né, ver esse compromisso de ir na missa todo domingo, né, de rezar juntos. Eu sei que é muitas vezes difícil a gente rezar com as crianças, mas você tá ali, né? Muitas vezes tira a paciência sua, mas você realmente, né, saber suportar isso com a sua esposa, olhando para sua esposa assim, juntos, nessa caminhada para o céu juntos. Esse sacrifício de você santificar ela, né, com as suas atitudes, né? Muitas vezes atitudes que muitas vezes, né, que nós machucamos nossa esposa, né? Palavras machucando nossa esposa. Então realmente a nossa atitude de viver sacrifícios, irmão, a gente tá doido para explodir, né? Mas você vai assim, não, eu vou, né, porque eu sei que minha esposa também não tá fácil, né, para ela também tá corrido, então eu vou me silenciar nesse momento, né? Às vezes chega aqui a criançada tá agitadona, né? Aí a casa, nem sei quantas vezes que a Mariana cata os brinquedos pela casa, as crianças viram a caixa de brinquedos umas 5, 6 vezes por dia, né? E eles viram e depois tem que ficar brincando. Então você vê assim, sabe, que já tá naquela correria, mas você chegar e falar, não, vamos lá, né, eu te ajudo, tô com você, né? Você ser aquele suporte, né? Estar ali com ela, ali, suportando a situação, tá apoiando, né? Aí às vezes a esposa tá tão cansada, ai meu Deus, né? Dá vontade de desistir, não vamos desistir, vamos continuar, não é fácil, vamos a caminhada, é isso, irmão, santificá-la, né? Levar-se amor, e isso, só para complementar, né? Os esposos mesmo, né? A questão dos anticoncepcionais, né? Você sabe muito bem, a Igreja Católica não permite, né? É um pecado mortal isso. Você está fechado à vida, você está fechado ao projeto de Deus, você não está aberto à vontade de Deus. Então os esposos, não, amor, é errado.
né? Minha esposa, é errado. Então faz mal para a saúde da minha esposa, né? Porque é o que acontece também. Né? Então, tá, a gente não quer ter filho, então vamos passar. Então, nesse período eu vou ser sacrifício. Se for um motivo grave, um motivo justo, porque também não é somente o espaçamento, por um egoísmo simplesmente, porque a gente não tá preparado para ter filho. A gente já até conversou sobre isso em outras lives. Mas assim, esse fato de santificar a esposa e também a esposa santificar o esposo, mas no caso falando assim do esposo santificar a esposa, a gente presta atenção assim bastante nessas questões mesmo. Da própria questão da fidelidade, né? Do voto da fidelidade, né? Assim, muitas vezes as mulheres, elas passam por momentos complicados na vida. E às vezes, assim, quando a mulher tá gestando, e aí tem que passar no puerpério, pelo tempo de quarentena, muitos homens não conseguem esperar, não sabem esperar, né, esse tempo, e aí acabam, né, traindo a esposa, enfim. E tantas outras situações de crise, às vezes, no matrimônio, que o esposo... Eu sei que acontece também com a esposa, mas falando assim, no exemplo de santificação mesmo. O esposo, ele tem que santificar a esposa, e ele tem que santificar o altar deles, da igreja doméstica, que é a cama deles, né? Que é os filhos, porque o homem, quando ele trai, ele não traz só a mulher, ele traz a família inteira, ele traz os filhos, ele traz Jesus, ele traz tudo, toda a vocação dele, ele traz a si mesmo, né? Que um dia prometeu, e assim bem como se a mulher também faz isso. Mas é uma coisa assim, que o homem, ele deve santificar a sua esposa, né? Então, muitas vezes é nessa renúncia de um momento de crise que o casamento está passando, e de repente o homem, né, realmente fala, não, a gente está passando por um momento de crise, está difícil a situação, a gente tem brigado muito, discutido muito, mas eu não vou fazer isso com ela, eu não vou manchar, né, de mácula ali, não vou dar uma mácula, uma mancha do pecado, deixar atingir a nossa família. É pensar mesmo assim, com a inteligência, tá, irmãos? Porque meu ponto de vista é que quem trai não pensa com a inteligência, tá? Pensa só com os instintos animalescos, né? Você quer dominar, né? Então, a pessoa, quando ela consegue transcender esses instintos que de repente estão à flor da pele por um determinado motivo, né? Porque uma traição nunca vai ser justificável, no meu ponto de vista, né? Não é justificável, mas assim, parte do homem parar e pensar, ou da mulher também parar e pensar, né? Existem momentos difíceis que a gente passa no matrimônio, existem, mas eles podem ser superados quando ambos estão sujeitos, submissos ao temor de Deus. Lembra a primeira palavra aqui que São Paulo fala, a primeira frase? Submeter a Cristo primeiro. Nós precisamos os dois estarem submetidos a Cristo. Então os dois precisam estar lá dentro de Cristo, na adoração, na Eucaristia, nos sacramentos, os dois juntos, na oração diária, na oração do terço em família, juntos, porque dificilmente um casamento consegue sobreviver, mesmo que seja durante anos, vai ter algum momento, vai passar por alguma crise e que vai abalar as estruturas, né? E para que o matrimônio realmente aconteça, conforme assim o pensamento tanto da questão de São João Paulo II, da doutrina da igreja na teologia do corpo, é exatamente dessa forma que nós estamos escrevendo para você. Precisa ter Cristo, né? Precisam ambos estar submetidos a Cristo, porque senão dificilmente vai acontecer. Mariana, mas a minha realidade hoje não é essa, né, amor? Tem muitas pessoas casadas que podem estar nos assistindo do outro lado, até meio que às vezes acho que uma palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a minha realidade não é essa, meu esposo não vive isso, eu não vivo isso, dificilmente nós vamos conseguir viver isso tudo que a palavra de Deus, que a teologia do corpo diz, isso não é a minha realidade. Mas não quer dizer que essa não é a sua realidade hoje, que não vai ser a sua realidade amanhã, porque você que está nos assistindo, que é casado e que não vive essa realidade, você precisa então dobrar o seu joelho, minha irmã, meu irmão, e começar a rezar pelo seu esposo, pelo seu matrimônio, sabe? Entregar, por mais difícil que a situação seja, sabe? Por mais complicado que a situação seja, talvez seja uma situação de extremos, aonde vocês não possam viver mais fisicamente juntos, né, amor? Como tem casos, mas, né, como Cristo fez vai desistir. Como Cristo fez o sacrifício, né? O sacrifício de amor, o sacrifício de entrega, e hoje até nós hoje nos alcançou e vão alcançar aqueles que vão nascer ainda.
né? O sacrifício dele foi de muita entrega. Então muitas vezes os esposos esquecem que no matrimônio, no altar, eles fizeram essa consagração, essa entrega de almas, né? Não são mais um só corpo, não são mais dois corações, duas almas, é um só corpo e um só coração, uma só alma, se tornaram um no altar. Então, ao momento que você começa a buscar a Deus, começa a ter essa vida de oração, começa essa entrega, você não somente se sacrifica na sua oração, mas também está alcançando a alma dele. Também está sendo com gotas de misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Por mais que ele esteja afastado, parece que não dê sinal, mas está sendo pingado lá. Porque o sacrifício, quando Deus fez, ele banhou toda a humanidade, né? Então os esposos, quando um lado dos esposos faz esse sacrifício, é todo matrimônio que é banhado com essa misericórdia de Deus. É todo matrimônio que é banhado com esse sangue de Cristo, né? Então é todo matrimônio. Uma coisa muito bonita, né? O casamento não é fácil, a gente sabe que passa por crise, né? A gente tem pouco tempo de casado, temos 5 anos de casado só, tem pessoas aí que talvez tenham 25, 30, 15 que estão nos assistindo aí que ia passar, vocês não viram nada ainda, né? Falando isso pra gente. Mas pensando assim, né? O casamento passa por situações assim que Deus permite para cada vez mais que esses laços se entrelaçam, cada vez se tornem, né? Se estreitem e continuam cada vez mais juntos, né? E com um exemplo muito bonito que uma vez eu ouvi, né, sobre a santidade, né? Deus me deu essa emoção sobre o casamento hoje. Você pega uma barra de ferro e você coloca no fogo. Aquela barra de ferro, ela primeiramente vem enferrujada, né? Você pega lá, ela tem uma cor diferente do fogo, então ela vai ficando, ela vai esquentando, e depois de um certo momento que ela começa a ficar avermelhada, né? Ela começa a atingir um vermelhidão, e ela se torna uma com o fogo. Antes de tornar com fogo, ela ganha uma luz muito forte, né? Porque a chama do fogo incendeia tanto ela assim que ela se torna um luzeiro, assim, né? Ela brilha, ela se torna e chega certo momento que esse brilho dela acaba e ela com o fogo se torna um. Você não consegue mais identificar quem que é o fogo e quem que é a barra. Assim é um casamento. Os esposos, eles são colocados no fogo, né? A prova. Então eles vão vendo isso. Achei que você fala, nossa, né? Conversando com você, eu lembro de sua esposa. Conversando com você, eu lembro de sua esposa. Porque eles se tornam um, né? E assim se tornam um com Cristo. Porque esse fogo é Cristo. Os esposos são a barra. Então os esposos são cada vez mais, né, lapidado pelo amor de Deus, sendo cada vez mais purificado pelo amor de Deus, e vai se tornando cada vez mais passando por situações de dificuldade. Mas, irmãos, toda dificuldade que você passa, Deus sempre tira algo maravilhoso disso. Tudo que você passa, Deus tira algo disso, né? Os esposos, eles nunca saem mais fracos de uma dificuldade quando eles entraram, eles sempre saem mais fortes, né? Por isso muitas vezes, nossa, mas parece que quanto mais eu rezo, mais fica difícil no matrimônio. Por quê? Porque você cada vez vai sendo mais provado, você cada vez vai sendo colocado, essa barra de ferro vai sendo esquentada. Para quê? Para quando chegar um tempo, né, vocês estão vivendo assim, o que Cristo viveu, esse sacrifício, né, diário de amor entre os esposos, que vocês não veem mais diferença, né? A certo ponto, tantos casais, né, que vivem maravilhoso, né, que quando o esposo morre, a esposa também morre, não conseguem viver mais sem o outro aqui na terra. Ou mesmo quando um esposo morre e a esposa não quer mais saber de outras pessoas, vive um celibato, né? A mesma forma de vice-versa, né? O esposo também, a esposa morre, vive o celibato. É uma coisa assim muito bonita de se ver. Ou mesmo muitas pessoas que, infelizmente, por alguma situação, né, o esposo ou a esposa quis se divorciar, não houve uma reconciliação, né? E aí os esposos, aquele que queria continuar, que fez de tudo para dar certo, vive um celibato, decide viver um celibato, né, cristão. Às vezes não chega nem a divorciar assim no papel ou ganhando nulidade dentro da igreja, né, amor? Mas aquela pessoa permanece fiel por aquele que não foi, né? E vive um celibato. A gente já viu casos assim, né? Então a gente vê assim, há casos na própria comunidade nossa, entre irmãos assim, né, da comunidade. E a gente vê assim, como que isso é bonito, sabe? É lindo de ver. É uma coisa que não vai ficar sem resposta jamais. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas como que a pessoa vai viver sem ter nenhuma outra pessoa? Gente, é porque quando a gente tem um propósito tão
forte dentro do nosso coração, um ideal tão forte, que a gente fala assim, não, vou me casar, vai ser uma vez só, pra não separar mais, né, até que a morte separe. Você fez uma promessa diante do altar. Beleza, a morte separou, mas aquele amor, ele é tão mais forte do que a morte, que a pessoa fala assim, não tem como, né? Não tem como, eu vivi um amor de verdade, não tem como eu conseguir, eu já estou feliz porque eu consegui viver esse amor e agora eu vou me dedicar, voltar ao serviço ao Senhor, ou focar na educação dos meus filhos, e etc e tal. Ou mesmo no caso de um divórcio, né? Onde a pessoa quer se manter fiel, quer se manter casta pelo outro, né? O outro está no erro, o outro está no pecado, mas eu continuo fiel. E nós somos uma só carne. Então a salvação daquele que está errado pode vir através dessa entrega de sacrifício, de amor por essa pessoa, desse casal, desse esposo, dessa esposa que decidiu ficar, né? Que decidiu demonstrar. Isso não vai ser simplesmente assim, né? Deus não vai ficar cego diante dessa situação, né, amor? Tem uns patronos da nossa comunidade, né? Que é exemplo deles mesmo, né? Os nossos santos padres, né? Que é São Paulo VI, João Paulo II, que os pais deles, o São João Paulo está no caminho de beatificação, pela vida que tiveram, né? São Paulo VI também, se você vê a história dele, a família dele também, a vida que tiveram. Então, e os pais Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia. E tão maravilhoso assim, né? Que eles tinham tanta convicção, né? Da vocação, que eles amavam tanto a vocação, que Santa Zélia morreu primeiro, né? E Santa Zélia falou para São Luís, né? Eu te espero lá no céu, né? Ai, muito lindo, né? Eu te espero lá no céu, né? Porque eu vejo assim, né? É um sacrifício muito grande, né? Eu conheço a Mariana já faz 10 anos junto, agora em 2021. Faz 10 anos que a gente tá junto, né? Mas, tipo assim, você saber que um dia essa pessoa não vai estar aqui, né? E você ter a força para poder educar seus filhos, para continuar, né? E São Luís, ele, né? Depois, né, dele subir no Calvário mais uma vez, no martírio, as 5 filhos dele que entraram no Carmelo, sem contar que ele perdeu outros filhos antes, né? Eles tiveram 9 filhos ao todo, né? E o tão maravilhoso, né, que você sabia que você fez esse caminho assim, que você foi realmente lapidado pela chama do amor de Deus, fiel, né? Você foi fiel ao chamado, você não abandonou, você viveu esse celibato, né? Sacrificando ali na educação dos seus filhos, que não é fácil, né? Os pais são eternos intercessores, né? Você se torna intercessor depois que você vira pai, é eternamente intercessor, né? Quando você casa, você se torna intercessor de sua esposa, você reza por ela, e os esposos rezam pelos outros também, né? Para que ele possa ter uma experiência com Deus, não deixe desanimar na caminhada, e também os filhos, depois os pais se tornam eternos, e assim depois vem os netos e nunca para de interceder, né? E é tão bonito assim quando São Luís foi ver pela última vez Santa Teresinha no Carmelo, né? Que ele sabia que era a última vez dele, assim, depois de tudo que ele passou, né? A noite escura que ele viveu da situação de demência. E é tão bonito, né? Ele virar falar assim pra Santa Teresinha, né? Te espero no céu, nós te esperamos no céu, né? Porque Santa Zélia já estava lá no céu, né? E sabia que ele ia encontrar aquela alma gêmea que ele sacrificou por ela, que ele viveu esse amor por ela, né? Então, irmãos, então é maravilhoso quando você entende esse sacrifício. Que não é fácil você viver, mas quando você entende esse sacrifício diário de amor entre vocês ali, né? Que muitas vezes, né, é legal postar foto, mas o sacrifício é diário feito por ações, né? O amor não é uma emoção, o amor é decisão. Então você decide amar, você decide sacrificar, né? O amor, ele exige sacrifício, né? É só você pensar na pessoa que mais amou você. Pensa na pessoa que mais amou você. Aí você vai falar, minha mãe, porque ela fez sacrifícios. Meu pai, minha avó, quem cuidou. Então, o amor exige sacrifícios, né? Então, isso é maravilhoso. Quando você entende isso, né? O casamento é difícil, mas você consegue, o casal e caminham junto. Mas é um sofrimento que vale a pena. É um amor, é um sofrimento que não é à toa, não é em vão, sabe? Eu tô sofrendo. Não, é um sofrimento que ele tem um objetivo, que ele tem uma meta. Quando a gente tem um objetivo, tem uma meta, fica mais fácil até o caminho do Calvário, quando muitas vezes a gente tem que enfrentar. Quando São Paulo continua aqui, né, falando assim, que que os homens, eles devem apresentar a sua esposa sem mancha, sem mácula, sem ruga, como eu disse, né, irrepreensível, mas santa e irrepreensível. Então, é bem assim como Cristo fez para a igreja e apresenta a igreja santa e irrepreensível, mesmo sendo formada de pecadores que somos nós, mas ela é santa.
pela santidade de Cristo, ela é santa, né? Então, a santidade do esposo tem que refletir na esposa, né? Como a santidade de Cristo reflete na esposa dele, que é a igreja, né? Que somos nós, igreja. É possível ser santo porque o esposo é santo. Então, a mulher, ela vai ser santa, irrepreensível, quando o esposo é um homem piedoso, um homem santo, um homem que reza, um homem de virtude, né? A mulher, ela também vai ser santa. E vice-versa. Se a mulher é santa, o homem também vai ser santo. Aqui São Paulo ele diz também da questão de ninguém despreza a sua própria carne, mas a gente deve amar o outro como nós amamos a nossa própria carne, né? Ninguém se desfaz da sua própria carne. Ninguém simplesmente não quer mais ser eu, né? Não, eu sei que a gente hoje enfrenta muitas dificuldades na questão de depressão, de suicídio, muitas pessoas se suicidam, mas muitas vezes não é um suicídio porque a pessoa ela não se ama de fato, é porque ela existe uma dor dentro dela que ela quer acabar com essa dor, e aí de alguma forma ela tenta acabar achando que a morte vai acabar com essa dor, né? Então eu falo assim, mas no normal, no comum, ninguém vai se despedir de si mesmo, né, dizendo eu não me amo, eu não me quero bem, eu não me desejo a felicidade e por causa disso se maltrata, né? Não é geralmente não é uma pessoa normal, de condições normais, né, psicológicas, pessoas que pensam assim. Então o comum é isso, né? O normal é isso, na verdade, de se querer bem, de se amar mais, de querer a felicidade, de querer possuir a felicidade. Então, é a mesma coisa. Quando o homem pensa em se amar mais, ou a mulher pensa em se amar mais, é amar a sua própria carne, a sua própria esposa, o seu próprio esposo. Se o meu esposo está feliz, eu estou feliz, né? E se ele está triste, eu também estou triste junto com ele. Nós não somos rivais, né? A teologia do corpo nos ensina muito isso. Não existe rivalidade quando é um corpo só. Eu fiz mais que você, não tem como, né? Ou eu ganho mais do que você, tem. É a mesma coisa, né? Ele continua falando, né? Que somos membros do corpo de Cristo, né? Não tem como a mão direita ficar com a mão esquerda. Nossa, eu trabalhei mais do que você. Eu trabalhei mais do que você ficou parado a mão esquerda, né? O pé direito, é uma coisa assim, não tem nexo. Entendeu? Não pode estar dividido. É a mesma coisa dos esposos, não tem como ficar falando que você é mais, por quê? Porque são corpos, estão no mesmo corpo, então sacrifícios iguais. O mesmo corpo. Se aquele corpo está feliz, a mão e todos os outros membros vão estar felizes. Né? Se aquele corpo está triste, se a cabeça está triste, o coração está triste, todos os outros membros vão reagir de uma forma também triste. Então eu acredito assim que quando nós temos essa dimensão do que realmente é um matrimônio, é muito mais fácil para a gente poder entender. Essa dimensão a gente encontra na teologia do corpo, né? Nessas catequeses, nesse aprofundamento da teologia do corpo. Aquilo que a gente está falando aqui é só um pouco sobre o que... Só um aperitivo. E aqui São Paulo ele diz, e São João Paulo II ele entra muito profundo com várias catequeses sobre esta passagem de Efésios 5. Só que a gente está dando como um exercício aperitivo. Aqui São Paulo diz assim: este mistério é grande. E outra coisa, qualquer tradução que você pega da palavra de Deus, está escrito esse mistério é grande, né? É impressionante assim, que muitas traduções da Bíblia têm palavras diferentes, mas essa parte, né, todas as traduções fez questão de destacar que o mistério é grande. Quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. O que Cristo e a igreja tem a ver, né, com os esposos, né? O que tem a ver essa entrega de Cristo pela igreja tem a ver com os esposos. Um pouco disso que a gente falou aqui e um pouco mais sobre o que nós vamos falar no curso Teologia do Corpo Online, tá? Que a gente tem anunciado ao longo dessas semanas que estão passando, nessas lives, divulgado nas nossas redes sociais, a comunidade Civilização do Amor. Você está antenado aí, nós estamos divulgando, você está chegando agora, nós vamos começar um curso online. Quer fazer mais alguma colocação antes de eu falar do curso? Não, só que ele complementa aqui, né? São Paulo, só para vocês poderem entender, irmão, São Paulo, ele foi, né, bispo, né, da igreja, sacerdote da igreja, né? Ele foi celibatário, para resumir, assim, viveu o celibato, né? E São Paulo, né, uma pessoa que não teve experiência, né, com matrimônio, porque ele viu o celibato,
ele fala do matrimônio de uma forma assim maravilhosa, né? Ele fala, esse mistério como é grande. se ele estivesse desvendando um enigma, uma entendeu? parte do enigma. E antes ele falar, né? Antes ele falar que esse mistério é grande, ele cita Gênesis, porque assim, ele entende que em Gênesis, né, tá o mistério escondido da criação do ser humano, né? Então, a teologia do corpo, ela é tão maravilhosa, né? Eu fico até, sabe, entusiasmado de falar, porque a teologia do corpo é tão maravilhosa porque você se encontra, você tem essa experiência com esse enigma, esse mistério, por que Deus me criou? Você se encontra, você entende que a sua vida ela tem um significado, ela tem um sentido, Deus te criou por um motivo, você encontra a sua vocação, fala assim, meu Deus, a minha vocação é essa, porque eu sou apaixonado por isso, né? E você começa a olhar a vida de uma forma diferente, né? Você começa a olhar a vida de uma forma maravilhosa, né? Uma forma nova. Você começa a ver assim, que tudo Deus preparou você, né? Tudo Deus criou. Então, desde a nossa origem, o fato de nós sermos um homem, ter um corpo de homem, uma alma masculina, um corpo feminino, uma alma feminina, tudo isso tem a ver. E tudo isso nós vamos falar nesse curso online. Isso aqui que a gente falou é só um pouquinho, existe um mistério muito maior, né, que ele é desvendado ao longo do nosso curso online sobre a teologia do corpo. E esse curso, né, nós vamos estar encerrando as nossas inscrições sexta-feira agora, gente. A última semana, sexta-feira será o último dia para você se inscrever. Depois nós não vamos conseguir abrir mais. Então nós precisamos, você tem que correr. E as pessoas falam assim, nossa, Mariana, mas já falaram tanto sobre a teologia do corpo, sabe que tem mais coisa pra falar? Só vou poder te dar uma dica, meu irmão. São 183 catequeses. Imagina. 129 faladas nas quarta-feiras. 129 foram proclamadas na quarta-feira. Durante 5 anos, toda quarta-feira, o São João Paulo falou. Então você acha que você tem conteúdo, né? Eu, Mariana, sou da teologia do corpo desde 2015. 2016 a gente começou a aprofundar de verdade. Nós tivemos uma experiência em 2015 com a teologia do corpo, mas nós nos sentimos apaixonados. Não, a gente tem que conhecer mais, né? E assim, nós estamos em 2020, quase entrando em 2021. E a gente não conhece quase nada do que a teologia em tudo, né? A gente estudou bastante ainda, mas assim, cada vez que a gente estuda, né, nós somos impactados assim, com uma coisa nova de Deus. Assim, meu Deus, né? Esse homem, São João Paulo II, quando escreveu a teologia do corpo, né? Eu acho assim que Deus sentou do lado dele, assim, ó, vamos escrever, São João Paulo, né? Vamos escrever. A Santíssima Trindade. Então assim, gente, Deus, a gente fala isso amar pra vocês, assim, porque realmente é uma graça de Deus pra você. Né? E uma coisa muito importante dizer, esse é um curso ainda básico, então é um curso que vai te dar uma dimensão do que é a teologia do corpo, que vai te ajudar sim muito, né, a entender sua vocação, o sentido da sua vida, para que eu existo, ajudar você que é casado, ajudar você que é solteiro, que é noivo, independente, celibatário, independente do seu estado de vida. Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza que ele vai ter muitas respostas para você. Mas ele é um curso básico ainda, porque é um curso mais específico e mais avançado. A gente pretende lançar daqui a um tempo, não ainda agora, mas é um curso que vai te dar muita coisa, muito conteúdo, muito conhecimento mesmo sobre si mesmo. Até dia 20 de novembro, sexta-feira, lembrando, as inscrições. Depois disso se encerram. E no dia 22, na verdade, no dia 22, não, dia 22 é domingo. 23. No dia 22, entre o dia 23, que é domingo, segunda, nós vamos estar liberando, certo? O acesso dos alunos às aulas. E já temos um grupo no WhatsApp com os alunos, certo? Então você vai ter o acesso ao WhatsApp. O WhatsApp vai ser liberado aí durante umas 24 horas praticamente para você tirar suas dúvidas depois que as aulas estiverem liberadas daquela semana. Vão ser liberadas aulas semanalmente, tá? O curso tem duração de aproximadamente 3 meses, podendo se estender até 4 meses. Mas depende muito da questão dos alunos mesmo, né? Com a colaboração dos alunos. Vai ter certificado no final. Você vai sair como um conhecedor, uma pessoa, um estudante mesmo da teologia do corpo. Vai ter leituras complementares, né? Como vamos adicionar materiais complementares para poder estar acompanhando você. Vai ter aula de tirar dúvida, né?
aula assim, vai ter live, né, fechado para os alunos tirarem dúvida, né? Porque a teologia do corpo, irmão, se você pegar ela para ler diretamente, né? Por que é importante você fazer um curso básico primeiramente, né? Porque assim, vamos imaginar a escola, né? Um exemplo bem pequeno, chulo, né? Bem chulo mesmo. A escola, você não pode começar aprendendo álgebra no primeiro ano do ensino médio, no primeiro ano da escola primária. Você não pode começar aprendendo ciência no primeiro ano da escola primária. Você tem que ter uma preparação. Então você vai aprendendo o que é os números, você vai aprendendo o que é matemática, você vai aprendendo 2 mais 2 para você poder entrar. A teologia do corpo, ela é muito grande, ela é muito abrangente. E ela é muito extensa e um pouco difícil de compreensão. Então, quando você tem acesso a um curso antes, algo que já está te explicando um pouco, depois quando você iniciar as leituras das catequeses, vai te dar uma maior facilidade de interpretação, de entendimento daquilo que São João Paulo II estava falando. Então, a gente vai falar sobre a abordagem do Papa. Como que o Papa faz as catequeses? Qual a linha de pensamento dele? É uma linha de pensamento diferente mais aqui do nosso ocidente, né? Do ocidental mesmo. É uma linha assim... a gente não está acostumado com esse tipo de raciocínio dele. Geralmente a gente pega um tema e a gente vai numa linha reta, né? Explanando as coisas em uma linha reta. Mas com ele não é. Né? Então a gente vai abordar direitinho sobre essas abordagens do Papa. E é interessante que você faça esse curso. E o preço é o melhor de tudo, que é acessível pra caramba, R$ 49,90. Você pode pagar no boleto, pedindo boleto pra gente, pode pagar através de transferência bancária, o depósito bancário, cartão de crédito, cartão de débito. Sabe, ele tá muito facilitado mesmo. Pensa assim, é um investimento em você. Você muitas vezes não sai, vai fazer cabelo, vai fazer unha, mulheres, vai jogar um futebol, vai de repente num cinema, não sei se agora tá liberado o cinema ainda. Vai comer um lanche, vai comer uma pizza, você gastou isso daí. Porque vai passear no shopping, você gastou isso no mínimo. Agora, imagina isso voltando pra você se autoconhecer, você entender o sentido da sua vida. E eu falo pra você, irmão, eu falo com toda a certeza no meu coração, né? Você não vai ficar só no básico. Por experiência nossa, a gente começou, você não vai ficar no básico. Você vai ter uma experiência, então você vai assim, meu Deus. Eu preciso conhecer mais. Preciso conhecer mais. Por que ninguém falou disso? Porque ninguém falou isso pra mim. Porque tem um cardeal, eu não lembro o nome dele agora, que ele fala que a teologia do corpo ela é uma bomba relógio. Quando descobrirem, né, a bomba relógio ela é programada. Quando você descobre, né, quando ela estourar, né, aquela bomba assim que ela é programada, quando ela estourar, ela causa efeitos drásticos. Né, ela muda uma estrutura, ela muda geral. Você vê inclusive, gente, que fala muito isso, esse teólogo, se não me engano é Rangel, que fala o nome dele. Ele diz assim que a teologia do corpo muda até mesmo a própria forma da teologia da igreja, do olhar da teologia da igreja, do credo. Tamanha a potência desses ensinamentos de São João Paulo II, tá? Então, olha, fica aí o nosso convite, faça esse investimento para você, pro seu namorado, pra sua namorada, pro seu casamento, seu esposo, sua esposa, faça esse investimento um investimento pro seu casamento, pro seu relacionamento e pra você mesmo. Aqui vocês nos acompanham pelo Facebook, manda um mensagem, né? Vai lá, nos chama particular, ou se quiser realmente publicar aqui embaixo dessa live, no comentário, pedindo nosso contato, a gente está passando. Aqui eles nos acompanham pelo Instagram, manda um direct, né, pelo Instagram, no comentário comente ali o que quer fazer, que a gente vai entrar, né, em contato com você. Eu já quero dar aqui uma boa noite pro pessoal que nos acompanhou aqui, a Edilane, né, vocacionada da nossa comunidade, Edilane, seu esposo, o William Silva também, que disse aqui que no Facebook, catequese nessa noite. Somos forjados pelas dificuldades, é verdade. Somos forjados pelas dificuldades. Quem nos acompanhou aqui também ao longo dessa live no Instagram, o Ricardo, a Carol, a Karina, que também é da nossa, são membros da nossa comunidade, a Leandra, tá difícil aqui, vai lá subindo, peraí. A Giovana, irmã da Leandra, a Aline, deixa eu ver aqui, Blackbird, Barbearia, Silvana, Madalena, que mandou boa noite, Madalena, Carol, a Mariana, aqui outra Mariana também, né? Pires, dos Jovens Sarados aqui, confirmado.
Acho que o Ricardo escreveu confirmar, tá difícil, Ricardo, porque tem um negocinho bem no meio aqui, a gente não consegue ver. Nosso suporte que é uma pecinha das crianças de brincar, um joguinho das crianças. Muito boa noite, então, para todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, vocês que vão ainda nos assistir no Instagram e no Facebook. Deus abençoe vocês e não deixem de fazer esse curso com a gente. Obrigado por vocês nos acompanharem para essa série de lives. Não pararemos não vamos ter tudo agora, várias lives durante a semana, mas provavelmente voltar com outros assuntos aqui, né, recorrente a algumas coisas, igual aquela que a gente prometeu que surgiu, né, da lei da teoria de gênero, né? Que saiu de pauta daí, mas não, a gente é bom a gente manter a vigilância. Pode ser que entre uma pauta de aborto, então vamos voltar, porque assim vai estar fazendo live, né? Porque é bom a gente estar sempre mostrando, né? Que a igreja fala, né? Sempre fica a dúvida, como é que a igreja está? Então eu estou fazendo live. Então, obrigado a você que nos acompanhou por essas 10 lives praticamente aí. Lembrando que quinta-feira a gente não vai ter live, então, porque a gente vai estar em preparação para o nosso curso, a gente vai estar resolvendo algumas coisas a respeito do nosso curso, então a gente não vai ter quinta-feira, tá bom? Ele escreveu alguma coisa, o Ricardo, sobre... Levanta seu celular pra gente ver o que tá escrito. Sobre querer buscar mais, eu confirmo. Amém. Amém. É isso aí. Irmãos, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. Deus abençoe vocês, tá bom? Esperamos vocês no curso. Fiquem com Deus. Tchau.